Programa Foco Família, a minha, a sua, nossas famílias no foco de Deus. Hoje estamos aqui para falar sobre dialogando com os filhos. Então você que está passando aqui esse vídeo, fica comigo que hoje nós temos um tema extremamente importante, criando e educando os filhos. Então você que é pai, que é mãe, já vai compartilhando esse vídeo. E para os amados que estão aqui em mais uma live, programa Foco Família, agora no horário diferente, às 22 horas, por escolha de vocês. Eu estou muito feliz, o horário ficou bacana, ficou ótimo. Então, sendo assim, quem não é inscrito no nosso canal, eu já convido agora, se inscreve no nosso canal. E para você, meu amado, que é inscrito, deixa o seu like, isso é importante para o nosso canal, mas também compartilha com algum pai, com alguma mãe, um irmão, um grupo lá da sua igreja, pessoas que estão criando seus filhos, mas não estão nos caminhos do Senhor. Então, vamos agora aprender um pouco mais a palavra de Deus. Então, hoje nós vamos abordar alguns temas, entre eles, os filhos são herança e presente de Deus. Segundo lugar, qual é a diferença? O que é criar e educar os filhos? A outra aqui também é ensinando pelo exemplo. É outro tema que a gente vai trazer e tratar. E também, por último, vamos falar sobre cuidando das emoções dos nossos filhos. Então, eu já convido você que não é inscrito, se inscreve logo e também já compartilha e deixa o seu like, tá bom? O nosso canal, Jean Lopes, toda semana nós trazemos um conteúdo voltado para casamento, para família, para relacionamento conjugal, criação de filhos, finanças, todos esses temas que abordam a família e o casamento. Então, sendo assim, manda esse canal, manda esse vídeo de agora para alguém, porque certamente vai abençoar sua vida. Eu já quero orar por cada um de nós que estamos aqui, que está nesse vídeo conosco, para que o Senhor venha abençoar e abrir o nosso coração e a nossa mente para que a palavra ela possa penetrar no nosso coração. Então, vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero, Senhor, te glorificar, Senhor, bendizer o teu nome, te honrar, porque tu és Senhor, tu és Deus, tu deste teu filho para morrer na cruz, para nos trazer salvação. Mas também queremos te dar glória pela tua palavra, Senhor, que está conosco, pois ela serve de alimento e de orientação para as nossas vidas. Te pedimos, Pai, abençoa cada amigo, cada irmão que está conosco nesta live, Senhor. Que tu abençoe profundamente, Senhor, cada um de nós. Nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, a criar e educar nossos filhos nos caminhos do Senhor, Pai, para que eles possam ser bênçãos em nossas vidas. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, vamos falar hoje sobre criação de filhos, dialogando com os nossos filhos. E o texto que nós tomamos aqui como base foi Salmos, capítulo 127, versículo 3, que diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, sua recompensa. Então, esse texto ele está mostrando para nós que os filhos, eles são herança, são presentes de Deus para nós. O que significa isso, irmão Jean? O que o senhor está querendo dizer com esse texto? Eu estou querendo mostrar pela palavra de Deus para nós que nós agora temos uma grande responsabilidade. Isto é, Deus ele nos deu um presente, nos deu uma herança. Imagine, amados, que você, seu pai, é uma pessoa muito próspera, muito rica, eu digo financeiramente, e ele deixa uma grande herança para você. Então, o mínimo que eu tenho que ter cuidado agora eu tenho uma responsabilidade em minhas mãos. E filhos
não é uma propriedade, não é um bem, não é uma riqueza. É muito mais que isso. Filho é bênção de Deus, é presente de Deus. Diante disso, eu tenho agora uma responsabilidade imensa, que é cuidar dessa herança e desse presente de Deus, que ele agora está em minhas mãos. Deus nos deu essa herança e esse presente, e como tal, eu devo ter cuidado agora, eu devo zelar, eu devo agora ter uma maior atenção, porque é uma responsabilidade grande ser pai e ser mãe. E eu já quero aqui falar para você, meu amado, que casou, que tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, quem sabe 4 e até 5 anos de casado. Lembre-se, cachorrinho, gatinho, o seu pet não é gente, não é filho. Não tenho nada aqui contra os pets. Que bom que a gente crie nossos cães, os cachorrinhos, os gatinhos. Maravilha! Mas a palavra de Deus, ela nos trouxe recomendações e orientações. E diz: crescei e multiplicai-vos. Sendo assim, começam 2 e quando vai para 3, vai para 4, significa que cresceu, que multiplicou, que aumentou. Filhos são heranças, são bênçãos de Deus. Infelizmente, existe uma contracultura do mundo que está trazendo orientações, valores diferentes dos nossos. Mas nossos valores, o nosso valor, a nossa cultura é baseada na palavra de Deus, na Bíblia. E nós entendemos, como lemos aqui, filhos são herança, são bênção de Deus. Significa dizer que eu tenho uma responsabilidade comigo. Agora, quando eu digo, amados irmãos, que eles são nossos filhos, que são herança de Deus, não significa necessariamente que eles serão nossos para sempre. Não, nós costumamos dizer que filhos são hóspedes e ele tem um prazo de validade para estar na nossa casa. É verdade. Assim como você, assim como eu, todos nós que somos ainda, eu não tenho mais mãe e pai, mas os que têm pai e mãe, que são filhos, eles moraram lá na casa dos seus pais, como eu também, mas só que chegou o momento de deixar pai e mãe e agora nós buscarmos agora o nosso espaço, o nosso caminho. Inclusive, falando sobre deixar pai e mãe, nós postamos agora o nosso último vídeo, 4 princípios que para um casamento que vão mudar a sua vida. Então, assista esse vídeo lá, um vídeo muito importante, e eu explico melhor o que significa deixar pai e mãe, quais os aspectos de deixar, que traz ali aquele texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 23 e o versículo 24. Mas, o que eu preciso entender? Eles não vão ficar para sempre conosco. Os filhos, eles não vão morar eternamente conosco. É bem verdade que no século XXI tá difícil para os ninhos ficarem vazios, porque os filhos, estatisticamente falando, eles estão demorando mais a se casarem. Eles demoram mais. Por exemplo, o meu vai casar este ano e ele está com 23 anos já. Então, hoje os filhos demoram mais. É meio que natural por alguns sonhos, projetos, enfim, que eles têm. Mas o que nós pais precisamos entender que eles são hóspedes e eles têm um prazo de validade para estar na nossa casa. E esse prazo ele tem fim. Deixar pai e mãe e o ninho ficar vazio. Mas o meu ninho ele não vai ficar vazio, porque eu vou estar ao lado da minha esposa, você vai estar ao lado do seu cônjuge. E se eu já tenho essa compreensão e esse entendimento que meus filhos não vão ficar para sempre comigo, emocionalmente, pais, nós precisamos tratar disso. Precisamos cuidar disso. Infelizmente, existem pais e mãe e pai que chegam a ficar depressivos, sofrendo, e aqui para nós, até interferir na vida dos filhos, porque eles ficam mais lá do que nas suas casas. Isso é um perigo, tá, pai?
Isso é um perigo, viu, mãe? Temos que ter o equilíbrio. Quando a Bíblia diz deixar, é literalmente o filho sair geograficamente da casa do pai e da mãe para ir para sua casa. Mas tem mãe que não quer cortar esse cordão umbilical e quer continuar. Então, tenhamos cuidado com isso. É preciso, não, mas eu vim almoçar aqui, eu vim jantar aqui. E daqui a pouco, um dia, dois, três, quatro. Daqui a pouco, a semana toda, os filhos estão aí comendo, almoçando, jantando. Ó, você tem casa. O casal, ele precisa construir o que eu chamo de ser conjugal. Significa o quê? Eles precisam construir a identidade deles como casal, construir sua própria cultura através de seus novos hábitos e comportamentos na vida a dois. Então, é importante, papai e mamãe, que você se ligue nisso. Agora, um detalhe importante, pai e mãe, que nós precisamos ter é que os filhos, eles são herança, são presente de Deus. E Deus nos deu essa responsabilidade para nós. Então, é um grande compromisso que eu tenho. Eu sei que eles têm prazo de validade, mas você precisa entender uma coisa. Eles também, no versículo 4, como flechas na mão do guerreiro, na mão do arqueiro, como flechas na mão do soldado. Qual o direcionamento que você está dando para os seus filhos? Aonde você quer que eles cheguem? Você quer que eles atinjam aonde? Ó, deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho 2 filhos. A minha moça tem 25 anos, Kesline, para quem eu mando um abraço e um beijo. Profissionalmente, eu queria que ela fosse para a área de fisioterapia, na área chamada da saúde. Mas, no entanto, ela foi para fonoaudiologia. O meu filho, Gesley, para quem eu mando também um beijo e um abraço para ele, eu orientei ele, eu achei interessante que ele fosse para a área de TI, mas ele optou por engenharia elétrica. Mas eu direcionei como pai. Eu estive ali orientando quais os cursos que ele poderia fazer, o que era interessante, o que o mercado de trabalho oferece, mas principalmente a escolha do coração deles. Respeitar a escolha do coração dos filhos. O que eu tenho visto hoje é aquilo que eu queria ser, que eu não fui, eu quero que meu filho seja. Nada a ver, pessoal. Nada a ver, pai e mãe. Principalmente os pais, muitas vezes a figura do pai, propriamente dita, ele queria que o filho fosse profissionalmente aquilo e ele não conseguiu, ele não teve êxito naquela área. Aí ele quer que agora o filho seja também. Ele força a barra querendo que o filho seja um médico, que ele não foi, seja um engenheiro, que ele não foi. A mãe quer que a filha seja uma médica, que ela não foi, que seja isso ou aquilo que ela não foi. Ó, pai e mãe, respeita as escolhas que teu filho fizer. Vamos pensar nisso, tá bom, amados? Então, esse nosso primeiro ponto aqui falou sobre filhos como herança e bênção do Senhor. Então, eu já quero convidar você que está comigo aqui no programa Foco Família, a minha, a sua, nossas famílias, no foco de Deus, para que você curta o nosso vídeo, para que você também se inscreva no nosso canal, para que você deixe o seu like aí e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? Saber quem é você, de onde realmente você é, se você está gostando desse tipo de assunto ou não. Programa Foco Família. É a minha, é a sua, é a nossa família no foco de Deus, amigo. A ideia aqui é sempre trazer um conteúdo voltado para casamento, para família, criação de filhos, finanças, relacionamento, sexualidade. Vamos para o nosso ponto 2? O nosso ponto 2, eu quero explicar melhor um pouco sobre criar e educar filhos. Veja só, amados. Se nós formos olhar no dicionário, a palavra criar e educar, elas são vistas lá como sinônimos.
Mas eu quero separar aqui um pouquinho para a gente entender melhor o que eu quero dizer. Eu vi um autor chamado Isamitiba, ele mostra um pouco dessa diferença de criar e educar. Ó, criar é você vestir seu filho, é você alimentar ele, é você pagar a escola dele, é você cuidar do básico do seu filho, é você fazer a obrigação de pai e mãe, vamos dizer assim. Isso é criar. Educar não, já é mais diferente. Já é ensinar pelo exemplo. Educar é você ouvir seu filho. Educar é você interagir com ele. Educar é você entender as emoções e as percepções que estão em volta do seu filho. Educar envolve em você estar ali próximo dele, dialogando, conversando e entendendo cada fase do seu filho. Cada ciclo que ele está passando. Criança, o infanto, a fase dele de pré-adolescente, a fase de adolescente, a juventude. Então, é você estar acompanhando de fato. Então, quando nós dizemos que criar é você satisfazer todas as vontades do teu filho. É como eu diria assim, foi como eu fui criado. É como você foi criado. Talvez você foi criado como eu. Infelizmente, eu nunca ouvi um eu te amo do meu pai. Infelizmente, eu nunca tive um abraço do meu pai. Eu, particularmente, nunca, eu não me lembro de meu pai ter me dito alguma vez parabéns pelo seu aniversário. Mas eu fiz diferente. Eu tenho feito diferente na minha vida. Então, não é porque eu fui criado daquela forma que tem que ser hoje com meus filhos. Eu fui criado, mas você pode criar e educar diferente. Tá dando para entender, amados? Tá dando para entender onde nós estamos querendo entrar? Criar é você satisfazer todas as suas vontades. Educar exige esforço. Educar é você gastar tempo, requer esforço, requer atenção, cuidado, responsabilidade. É muitas vezes você, mãe, trocar os dois expedientes do seu trabalho por um. É sério isso que eu estou dizendo aqui, amados? É um ponto de vista meu. É muitas vezes, pai, você parar de dar tantos presentes para ele e ter mais sua presença. Criar e educar seu filho exige, de fato, uma atenção, um cuidado, um esforço maior. Mas, irmão Jean, eu não posso deixar de trabalhar. Eu tenho que botar ele na creche. Eu tenho que deixar ele com minha mãe, com meu pai. Eu tenho que deixar com meu avô, com a minha avó. Eu tenho que deixar com a vizinha. Eu quero te dizer uma coisa. Eu não condeno você por isso de forma alguma. Mas eu quero te dizer uma coisa. O cuidado e atenção será redobrado. Sim, eu compreendo, amados, que o cuidado e atenção que eu devo ter com essa criança agora, com esse meu filho, é maior em atenção, em brincar, em educar, em eu poder criá-lo. Vai exigir um esforço maior meu, porque toda criança, psicologicamente falando, ela tem um tanque emocional do amor. Ela precisa dessa referência paterna e materna. Ela precisa de cuidados de pai e mãe, não de avô e de avó. Não delegue essa responsabilidade para o avô, para a avó, para sua mãe, para o teu pai. Eles já cumpriram a etapa deles. Agora é você cumprir a sua. Eu sei, amados, que está sendo forte, está sendo duro, mas é uma verdade. A responsabilidade de criar e educar meus filhos, já de meus filhos, é minha. Não da creche, não da escola, não dos avós. Glória a Deus. Glória a Deus. Felizmente, amado, nós precisamos ser contundentes
Infelizmente, nós estamos vivendo numa geração aonde precisa de um programa de TV para ensinar os pais a educar os filhos. Foi preciso, no começo desse século, um programa de TV, Super Nani, ensinando os pais como criar e educar e botar limite e botar disciplina nos filhos. Pensemos nisso. O texto diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é a nossa recompensa, é o nosso galardão, é o nosso presente. Uau! Deus me deu algo precioso e maravilhoso, 2 filhos, e eu estou colhendo fruto disso através de um amor maravilhoso com a minha esposa, Calmiane. Mas nós queremos partir para o nosso terceiro ponto, tá, amados? Mas antes disso, me deixa te dizer algo aqui importante. Programa Foco Família, a minha, a sua, nossas famílias no foco de Deus. E aí, amados, eu vou continuar pedindo sempre, porque a própria plataforma chamada YouTube, ela entende quando você dá o seu like, quando você comenta, que esse assunto ele é importante e aí ele manda para mais pessoas. Então, nós estamos aqui nesse vídeo. Então, quando você curte, quando você comenta, é importante, porque aí eles entendem que esse assunto é bacana e eles mandam para mais pessoas. E você que não é inscrito no canal Jean Lopes, se inscreve agora, tá bom? Trazemos toda semana um conteúdo para a família. Eu compreendo pela palavra de Deus que casamento é projeto de Deus, família é projeto de Deus, mas a responsabilidade de cuidar é sua, é minha. Então, esse projeto grandioso de Deus, ele é fundamental, é a célula máter da sociedade. Igreja, para ela poder ser forte, ela precisa ter família forte. Então, papai e mamãe, o tema de hoje é dialogando com os filhos. Mas eu quero trazer o nosso terceiro ponto. E o nosso terceiro ponto, ele diz que criar e educar pelo exemplo. Sim, nós devemos criar os nossos filhos e educar também pelo nosso exemplo. Talvez você não saiba, mas eu fui carteiro por 17 anos da minha vida. Eu tenho hoje praticamente 20 anos que trabalho nos Correios e desses quais 17 anos eu fui carteiro. E eu me lembro que eu fui certa vez entregar carta, eu era carteiro motorizado e eu fui entregar carta numa casa e quando eu cheguei lá de moto, eu buzinei e uma criança de 6 aninhos, 7 aninhos saiu e ela disse para mim: Isso foi hilário, mas foi triste. Pareceu engraçado naquela hora, mas aí eu disse: diga para sua mãe que é o carteiro que está aqui. E o que é que aconteceu? Aquela mulher voltou toda sem graça, toda vermelha, toda. Eu pensei que era uma pessoa que eu tinha que pagar uma dívida, e aí eu pensei que ele veio cobrar. O que aquela mãe estava ensinando para aquela criança? Que valores ela está ensinando para aquela criança? A mentir. Ensinando para aquela criança que ela podia dar o jeitinho brasileiro. Poderia mentir ali. Então, aquela criança ela está aprendendo pelo exemplo. É incongruente, é desconexo, sem lógica. Você botar um cigarro na boca e dizer: não fume, meu filho, porque faz mal para a sua saúde. Você dizer assim: não beba, meu filho, que você fazer isso não presta, a bebida não presta. Quando você faz, você ensina o tempo todo. Vale mais 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras.
Nós podemos falar à vontade, queridos, mas nossas ações, o nosso exemplo em casa, valem muito mais do que 1000 palavras. Você sabia que o primeiro curso pré-nupcial que os nossos filhos fazem é observando o comportamento de nós pais? Isso é grave, é sério. Os filhos, eles estão ali observando como o pai deles, trata a mãe deles. E aquela menina, aquele rapazinho fica olhando. É claro que ele não vai dizer assim, quando eu casar eu vou fazer igual. Mas ele vai internalizar tudo aquilo que está acontecendo. É assim, né? Ele vai crescendo e vendo vocês se agredindo com palavras. E muitas vezes a agressão verbal parte para uma agressão física. E o filho observa aquilo ali. Eu me lembro de uma história quando eu era jovem, quando eu tinha cabelo. Eu sempre conto essa história nas minhas palestras, que uma jovem, na igreja da qual eu faço parte, ela disse, Jean, eu nunca vou casar. Eu não pretendo casar. Eu disse, mas por quê? Ela disse, porque eu vejo o exemplo em casa, como meu pai trata a minha mãe. Ela entendia que casamento era aquilo. Ela achava que todo casamento, todo relacionamento conjugal seria igual àquele que ela vivia, porque a vida toda, desde que ela foi crescendo, ela via que o pai maltratava a mãe, desrespeitava a mãe, não tinha amor nem atenção para com a mãe dele e agredia com palavras. Chegava bêbado em casa, era rude. Nossos filhos, o curso que eles fazem para ser casado, foi o curso que você fez, foi o curso que eu fiz, vendo como meus pais conviviam dentro de casa. Vendo como meu pai, que é a figura paterna, tratava a minha mãe, que me colocou no mundo. Cuidado, pai. Cuidado, mãe. Nesses dias, agora há pouco, foi feita uma pergunta para mim, lá no meu Instagram. Quem não me segue lá, jean.lopesofc. Então, foi feita uma pergunta para mim, quais as consequências para os filhos quando eles presenciam os pais brigando? E sabe o que foi que eu disse? Eu disse o seguinte, olha, as consequências psicologicamente falando, tá? Existem estudos, pesquisas que apontam isso. A criança, ela pode ter uma baixa estima tremenda. Outra, ela pode praticar mutilações. Olha como isso é sério. Ela pode desenvolver depressão, notas baixas na escola. Então, isso são algumas das consequências que as brigas entre o casal. A criança, ela começa a observar aquilo tudo. E isso pode gerar consequências. E por último, tá? Suicídio. Isso é grave, é muito sério. É tremendo isso. Mas eu quero partir para o nosso quarto ponto de hoje. Você que está aqui comigo, que estou assistindo o vídeo, irmão Jean, mas não quero dizer nada. Dá um oi aí para nós. Diz aí teu nome, aonde você mora. Deixa o teu like, meu irmão. Faz o seguinte, compartilha esse vídeo também. Rapaz, eu vou compartilhar com aquele casal, com aquele meu amigo, com aquele meu irmão. Ó, você que faz parte de uma comunidade, manda lá para o grupo da tua igreja. O grupo de casais. Olha, isso aqui foi um assunto, um vídeo bacana que eu achei sobre dialogando com os filhos, pais dialogando com os filhos. Vou mandar para eles, beleza? E quem não é inscrito no meu canal, se inscreve agora e nos acompanha, que toda segunda-feira, às 22 horas, nós estamos aqui com um vídeo novo, com uma live nova, trazendo um tema sobre casamento, família, criação de filhos. Mas vamos partir para o nosso quarto ponto? Criar e educar, ensinando os valores da palavra de Deus. Ó, o nosso livro,
O nosso manual de fé, de regra e de prática é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Se você não entender que a Bíblia ela tem que ocupar um espaço importante na sua vida, como pai, como mãe, como esposo, como esposa, você está deixando de lado algo muito importante. A palavra, ela gera vida, ela gera transformação. Lá no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, no versículo 97, ele vai dizer, aquele verso vai dizer, ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. No verso 105, vai dizer que ela é lâmpada e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela deve ter o seu valor nas nossas vidas. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Jesus, ele está dizendo aqui, ó. Este livro aqui, ó. Este livro aqui, ele tem que ser como um alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Em outras palavras, Jesus disse, assim como o alimento ele é para o corpo, mesmo assim é a palavra para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós necessitamos dessa conexão com Deus através da sua palavra. E sabe o que é que vai dizer a Bíblia? Lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, o apóstolo ele vai dizer, eu quero ler aqui, tá, amados? Ele vai dizer o seguinte, vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Crie no ensino e na disciplina do Senhor. Você, pai e mãe, precisa ensinar os valores da palavra de Deus para o seu filho. É perigoso quando os pais não praticam o que nós chamamos de culto doméstico, uma vez por semana, queridos. Uma vez por semana, para e faz o culto doméstico com teus filhos, com a tua família. Me foi perguntado lá no Instagram também sobre, irmão Jean, eu queria ter o hábito de orar. Como eu faço para orar? E eu disse para aquela pessoa, o que você precisa fazer é desenvolver o hábito. O que é preciso que eu faça? Desenvolver o hábito da oração. Mas, de igual modo, o hábito da leitura, ele é extremamente importante. Lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, nos ensina que devemos meditar dia e noite. Se você quiser ser uma pessoa bem-sucedida na vida, medita na palavra de Deus. E aí, Paulo ele vai dizer nessa carta aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, versículo 4, ele vai dizer assim, que os pais, eles devem não provocar ira, mas criai-os na doutrina, no ensino e na disciplina do Senhor. Quais os valores que você está ensinando para os teus filhos? Tem mais, você precisa, até Provérbios diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando crescer, não se desviará. Obedecer e viver a palavra fará toda a diferença na criação e na educação dos filhos. Mas quais são os valores que você está ensinando para o seu filho? Você está ensinando que valor? Irmão Jean, eu não sou cristão. Mas que valores você pode ensinar para o seu filho? Amar a palavra, perdoar, amar, ser uma pessoa ética, uma pessoa que saiba, que seja honesta, que seja íntegra. Amados irmãos, aprender a colocar disciplina sobre os nossos filhos.
a ter limites. É incrível. Parece que os pais hoje em dia não aprenderam mais a colocar limite para os seus filhos. Eles precisam aprender a ter limites. E a disciplina é importante. Eu não estou dizendo aqui, amados, que nós precisamos espancar, bater nos nossos filhos. Mas ter limites para eles. Filhos que não têm limites não serão homens no futuro, porque você vai fazer todos os gostos e as vontades do seu filho. E quando eles crescerem, eles serão homens, serão, me perdoe dizer, mulheres mimadas, que não sabem enfrentar as adversidades, as problemáticas que a vida tem. Porque os pais satisfaziam todas as suas vontades. E você corre o risco de você colher o que você plantou. Eu sempre digo isso. Gálatas diz: Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. Tá vendo aí, pecador? Plantou o pecado, vai colher condenação. Bom? Legal? Perfeito? Mas se você não planta educação, disciplina, limite para os seus filhos, fique certo que você pode colher um vendaval, problemas sérios, filhos que não obedecem à paz, filhos que não respeitam a paz, filhos que são grosseiros, que espancam, que batem nos pais, filhos que não têm modos nenhum, filhos que não têm consideração alguma, filhos que pegam o único salário que o pai tem e faz empréstimo consignado, filhos alcoólatras, filhos bêbados, filhos viciados, porque não aprenderam a ter limites. Fazia tudo o que eles queriam. Pensa nisso. Reflita sobre isso. A internet, por exemplo, se pega hoje um celular, se dá para uma criança de 1 aninho, 2 aninhos, como que fosse a babá eletrônica deles. Quando você tinha que fazer o seu papel de pai e mãe, e não colocar ele diante de uma TV, diante da internet, daqui a pouco ele vai virar um viciado. Reflita nisso tudo. Eu quero partir para o nosso 5º ponto, amados irmãos. Programa Foco Família, a minha, a sua, nossas famílias no foco de Deus. Toda semana, às 22 horas, nós estamos aqui fazendo uma live, trazendo conteúdo para o casal, falando sobre filhos, falando sobre finanças, sempre à luz da palavra de Deus, falando sobre sexualidade, falando sobre amor, perdão. Então, meu nome é Jean Lopes e se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve agora, que é um prazer imenso ter você aqui conosco toda semana. Nós postamos um vídeo toda quinta-feira também. Então, se você também não me acompanha ainda no Instagram, vai lá. Lá é jean.lopesofc. Todos os dias a gente traz um conteúdo voltado para a família, criação de filhos, enfim. É bênção de Deus. Vamos partir para o nosso 5º ponto. Criar e educar os nossos filhos cuidando das emoções dele. Amados irmãos, criar e educar nossos filhos cuidando das emoções deles. Me deixa te dizer aqui um dado, uma pesquisa que eu vi no site UOL, no dia 12 de junho agora deste ano. A pesquisa, ela aponta que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o 5º país mais depressivo do mundo. Nós tomamos remédio para ansiedade o tempo todo. As pessoas estão viciadas nas drogas, nos chamados ansiolíticos. É sério, é grave. As pessoas não sabem lidar mais com os problemas da vida. Hoje as pessoas estão, queridos, com frustrações por tudo. Elas olham para a internet,
Vão lá no canal e veem lá no Instagram, veem lá no YouTube, veem lá no Facebook, aquela pessoa com uma casa, aquela pessoa com um carro, num bar, num ambiente bacana, com uma roupa bacana, e ela diz: eu não tenho isso, eu não tenho isso. E aí elas pensam que a conquista na vida é do dia para a noite. Muitas vezes aquilo ali, amados, é montado. Outras vezes aquilo ali é um posto que é alugado, a pessoa alugou um carro, está passando num ambiente daqueles. Muitas vezes é filtro. Faz uma maquiagem bonita lá, amados. Temos que ter cuidado. Cuidar das emoções dos nossos filhos. Ó, 10% das nossas crianças, elas sofrem de ansiedade. As nossas crianças, elas sofrem de ansiedades. Deixa eu te dizer uma coisa. De cada 10 pessoas que têm problemas emocionais, 7 delas são causadas pelos pais. Como assim, Jean? De cada 10 pessoas que têm, ou melhor, de cada 7 pessoas, de cada 10, 7 delas têm problemas emocionais. E a maioria dos problemas que elas têm é exatamente bloqueios emocionais com os pais. Faltou cuidado, faltou atenção, faltou carinho. Faltou alguma coisa da parte dos pais. E aquela criança cresce, vira uma pessoa adulta. E ela viu a mãe sendo espancada. Ela viu o pai maltratando a mãe. Ela viu uma separação. Ela enfrentou algumas situações na vida dela. E quando ela chega na vida adulta, de cada 10, 7, os problemas que elas desenvolveram foi por causa de problemas paternos. Eu quero concluir o vídeo aqui. Eu quero concluir hoje o nosso vídeo, queridos, contando a história de Samuel. Samuel, um menino de 13 anos de idade. Samuel, ele e o seu irmãozinho, que tinha 7 aninhos, morava com seus pais. E um belo dia, o pai, que era reformado da polícia, ou melhor, que tinha sua arma guardada no local estratégico, bem escondido. Um dia de sábado, a mãe acordou com uma dor de cabeça forte. O pai resolveu ir na farmácia comprar um medicamento para sua esposa. Enquanto isso, Samuel conseguiu encontrar a arma do próprio pai. Foi no quarto onde sua mãe estava e atirou na sua própria mãe, matando ela. Seu irmãozinho, vendo aquilo tudo, com 7 anos, correu e foi ao encontro do irmão e começou a brigar com ele, tentando defender, socorrer a mãe. Diante daquilo, Samuel também alveja o próprio irmão e tira a vida do seu irmãozinho também. Naquele contexto, o pai chega. Quando ele chega, ele não acredita no que estava vendo. Ele não entende o que estava acontecendo e vai até o seu filho, que também atira no pai, mas não consegue matá-lo. Tudo isto por quê? Qual foi a causa disto tudo? Eu não estou aqui, queridos, para fazer um pré-julgamento. Quem julga é Deus. Eu só estou aqui relatando os fatos. Isso aconteceu na cidade de Patos, no estado da Paraíba. No mês de março desse ano agora de 2022. Tudo porque Samuel estava tirando notas baixas. E o pai entendeu que era porque ele gostava de jogar online com os outros amigos e o pai tirou o celular dele. De quando em quando o pai fazia isso com ele. E Samuel não suportou a ausência de ficar sem os jogos. Achou que a punição do pai era muito severa. E isso gerou uma pane na cabeça dele. Um pânico. E ele surtou.
e matou pai, matou a mãe, o irmão e deixou seu pai no hospital. Que Deus tenha misericórdia da minha família, tenha misericórdia da sua. Eu quero dizer através desse vídeo que a graça de Deus e a misericórdia de Deus venha sobre todos nós que somos pais. Mas é urgente a necessidade que temos de criar e educar nossos filhos com princípios da palavra de Deus, no temor do Senhor. Mas é urgente, Pai, que eu e você também tenhamos um relacionamento com Deus. Eu sempre conto nas minhas palestras a história de Maria. Maria estava num evento de casamento e Maria vendo toda aquela situação. Maria percebeu, mesmo naquele agito daquela festa, que o vinho havia acabado. Maria foi a quem poderia trazer solução. Jesus disse: ainda não era chegada a minha hora. Mas o que eu quero destacar é a percepção que Maria teve. Você, pai e mãe, precisa ter percepção do que está acontecendo. Qual é a quantidade de amor e atenção, carinho, respeito? Qual o tempo de qualidade que você tem com o seu filho? Você está só criando? Ou você está de fato criando e educando? E eu vou mais além. Você está ensinando os princípios da palavra de Deus para ele? Ou você só deixa ele lá na igreja e vai bater perna? Precisamos recorrer urgentemente à cruz. Precisamos e necessitamos, glória a Deus, levar nossa família, levar minha família para o altar, levar aos pés da cruz, porque Jesus, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus. Então eu quero declarar nesta live aqui, neste vídeo, que a tua família, que a minha família, que o meu casamento, que os meus filhos foram projetados por Deus. Mas lembre-se, a responsabilidade de criar e educar é sua, pai e mãe. É minha. Que Deus nos abençoe. Eu quero nesse instante orar por cada casal, por cada filho. Quero pedir uma bênção de Deus sobre nossas vidas. Que sejamos cada vez mais capacitados e habilitados para criar os nossos filhos na presença de Deus. Então, onde você está aí, se conecta agora com Deus junto comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos entrar aqui na tua presença, Senhor. Oh, querido Deus, Senhor, tu conheces, Senhor, o meu coração. Tu és aquele que nos sonda. Tu és aquele, Senhor, que investiga no mais íntimo do ser de cada um de nós. Tu sabes, Senhor, das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. Mas eu quero te pedir, Senhor, humildemente te rogar, tem misericórdia de meus filhos. Me ajuda, Senhor, a educar e criar Jéssica, Senhor. Oh, Pai querido, eu quero te pedir, ele já está indo para o casamento dele, que tu abençoe a minha nora, que ela venha ser uma mulher de Deus, venha ser bênção, Senhor, venha ser, Pai amado, de fato, a auxiliadora para a vida de Jéssica, que Jéssica seja o cabeça do lar, que ele seja um homem que ame e se dedique à sua família e à sua esposa. Quero te pedir, Senhor, para minha filha Keslane, que ela seja bênção para o marido dela, Senhor, que a Linaldo seja bênção na vida de Kes. Mas eu quero nesse instante, Pai, te pedir por cada amigo, cada amiga, cada casal que ficou aqui vendo e ouvindo essa live,
Querido Deus, tu sabes a necessidade de cada um deles. Tu sabes, Senhor, os problemas que eles têm enfrentado no seu casamento, principalmente na criação e na educação dos filhos. Deus eterno, ajuda, saculeja esse pai e essa mãe que ele precisa criar e educar, Senhor, seus filhos na tua presença, ensinando teus valores e teus princípios da tua palavra, Senhor. Dá sabedoria a cada pai e a cada mãe, Senhor. Pai amado, para os filhos que estão afastados de longe, desobedientes, que não entendem o valor que é pai e mãe, ajuda esses filhos, Senhor. Deus e Pai, quero te pedir uma bênção especial sobre cada família, sobre cada casal. Te peço, Senhor, que tu abençoe profundamente cada relacionamento conjugal, Senhor. Te peço tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Programa Foco Família. A minha, a sua, nossas famílias no foco de Deus. Até segunda que vem em mais uma live Foco Família. Fica com Deus. Tchau, tchau.